Boa noite, bem-vindos à primeira aula de astronomia do Hub Científico e Filosófico. E, primeiramente, eu queria me apresentar para vocês, né? Eu vou ser o cara que vai ministrar as aulas de vocês do início ao fim, muito provavelmente, só se acontecer algum imprevisto. E meu nome é Felipe Eduardo Piscini Dalmagro, eu tenho 16 anos, certo? Não tenho uma idade muito grande, mas acredito que eu já tenho um conhecimento muito abrangente e já possa ensinar, pelo menos para preparar vocês para a OBA, quem vai fazer a OBA, e ter um conhecimento de astronomia em geral importante, certo? Vou fazer o terceiro ano do ensino médio esse ano, então é só por conhecimento mesmo. Bom, pessoal, hoje nós vamos trabalhar então sobre três assuntos. Claramente, sobre esses três assuntos, nós vamos trabalhar um pouco mais abrangente entre eles, mas a gente vai trabalhar um pouco a história da astronomia, de forma bem assim enxuta, não vamos falar muita coisa. A gente vai trabalhar sobre algumas constelações específicas e eu tenho uma ideia de toda aula, antes da aula, eu trabalhar uma constelação diferente, sabe? Que obviamente não dá para trabalhar todas as constelações numa aula, então por isso eu acredito que de aula após aula eu vou trabalhando uma aqui, uma ali, para nós ter um conhecimento melhor no decorrer do tempo também, certo? E acho que também fica mais fácil para todo mundo, beleza? Bom, para começar então, nós vamos estudar o que é astronomia, certo? O que a palavra astronomia significa? A astronomia em geral é uma ciência, todo mundo sabe que a astronomia é uma ciência, óbvio, é muito óbvio, e é diferente da astrologia, porque a astrologia é a nossa vida em astros, né? Mas a astronomia é a ciência que estuda o universo, ou seja, ela estuda planetas, o Sol, galáxias, nebulosas, as estrelas, etc. Certo? De forma geral, é a ciência que estuda o universo. Porém, é bem interessante nós trazer aqui que a palavra astro deriva do grego e significa astron, e a palavra nomia vem de nomos e significa lei. E por isso, se a gente traduzir do grego assim, de maneira bem direta, ficaria a lei do universo. Então é bem interessante assim a gente trazer essa ideia, porque assim, lei do universo é um negócio assim, a astronomia é como se fosse uma ideia de entender como o universo funciona. Então, a lei do universo é uma ideia assim que eu gosto muito de pensar e eu acho que é muito interessante também de trazer aqui para vocês, certo? Então, começando um pouco a falar sobre a história, inclusive, eu acredito que vocês tenham o arquivo que eu fiz e também os slides, eu deixei tanto no WhatsApp, tanto no Discord quanto no Classroom, para todo mundo ter acesso. E lá tem tanto o arquivo que eu fiz com um resumo geral da aula para vocês, se for necessário, claro. E é bem interessante se vocês puderem imprimir a aula, desculpa, não, imprimir o arquivo e dar uma olhada nos slides sempre que possível, dar uma revisada. Muito provavelmente eu também vou fazer alguns simulados com vocês, certo? Algum simulado, alguma prova da OBA, porque a gente também tem que treinar, porque a OBA tá logo ali também, e eu vou focar mais nos conteúdos da OBA mesmo, porém, quando acabar essa época da OBA, eu vou focar em geral totalmente, beleza? Bom, falando da história, então, a ciência que estuda o universo, então, a astronomia, ela foi motivo de curiosidade desde 3000 antes de Cristo, até antes, a gente pode levar até a pré-história, certo? Os povos antigos, principalmente os gregos, os chineses, os babilônios, os egípcios, assírios e chineses também a gente pode colocar, eles olhavam o céu e criavam padrões, criavam constelações e eram curiosos, né? O que era aquelas coisas, o que era aqueles pontos brancos no céu, o que significava aquilo, né? Tanto que isso foi o motivo de criar a astrologia, né? Criaram um significado para esse tipo de astro. Obviamente a gente sabe que está errado, tudo bem. Então, nessa época antiga, a utilidade para observar o céu era principalmente utilizado para a criação de mapas, relógios e calendários, certo? Eles criavam, a partir da sua observação celeste, da sua observação do céu, seus estilos de vida.
Basicamente, eles se identificavam onde é que era norte, sul, leste, oeste. Eles faziam um estudo próprio da própria região que eles estavam, para eles não se perder, da questão do tempo, se era tal hora do dia, se era meio-dia, etc. E os calendários, né, para eles poderem conseguir se entender no mundo, certo? Bom, isso é um resumo bem geral. A gente vai falar daqui a pouco sobre alguns astrônomos, porque aqui é apenas só um resumo bem breve da história. Então, antes de começar a falar sobre esses astrônomos, eu gostaria de ressaltar um pouco a importância que a astronomia tem para a humanidade. Porque, assim, a astronomia ela é extremamente importante. É inegável isso, justamente porque, além de a gente ter todo esse estudo de galáxias, estrelas e tudo, e ela ser tão bonita, ser uma ciência tão assim que te puxa para estudar, porque ela é algo assim que é divertido de você se sentir lá estudando sobre isso, certo? Então, mas acredito que para mim a principal importância da astronomia é a viagem para outros mundos, justamente porque futuramente nosso planeta não vai mais estar ali, né? A gente não vai mais ter como ter todos os recursos naturais que a gente precisa para sobrevivência. Então a gente precisa, a gente sente a necessidade de viajar para outros planetas, colonizar outros planetas para poder manter nossa espécie. E eu acredito que nós temos que ser visionários quanto a isso, porque imagina só que coisa sensacional, nós morando em outro planeta, talvez até na Lua, que coisa sensacional que seria, certo? Era isso que eu queria ressaltar sobre isso. Bom, falando sobre alguns astrônomos, deixa eu só pegar aqui o, a minha folha, aqui, certo? Então nós vamos falar sobre alguns astrônomos, não são poucos, tá? São em torno de uns 10 astrônomos que nós vamos falar, não sei o certo, mas nós vamos falar então. Porque assim, além de estudar falar sobre esse início de como surgiu a astronomia, é interessante a gente conhecer alguns astrônomos já, para nós termos uma ideia geral, e na hora de nós estudarmos os conteúdos, nós já sabermos o que fazer, bem certo. Então, o primeiro astrônomo que eu queria ressaltar, um astrônomo muito importante, ele viveu entre 276 a.C. e 94 a.C., certo? Esse astrônomo que está aqui, o nome dele é Eratóstenes, tanto que caiu uma questão na OBA sobre ele. O que significa, o que esse cara fez de significativo para a astronomia? Ele, nessa época, que não tinha nenhuma tecnologia específica, nada de muito especial, ele mediu a circunferência da Terra e provou que a Terra não é plana, certo? Com algumas margens de erro. E o que ele utilizou? Ele utilizou a distância da cidade de Alexandria a Siena, colocou, posso dizer, 2 pedaços de pau, 2 varas, né? E teve a ajuda do seu ajudante para fazer o cálculo da distância e com a ajuda da luz do sol, obviamente, por causa da sombra, ele conseguiu descobrir que a Terra não era plana, então a Terra era redonda, e também mediu essa circunferência. Isso é algo sensacional, principalmente para a época dele. E naquela época ninguém tinha ideia de que a Terra era redonda realmente. O pessoal achava que a Terra era plana, tal, etc. Bom, o segundo cara que nós vamos trabalhar é o Ptolomeu. O que esse nosso amiguinho fez? Ele viveu entre 100 antes de Cristo. Ptolomeu ele criou o sistema de Ptolomeu. O que é o sistema de Ptolomeu? É a teoria geocêntrica, ou seja, que a Terra está no centro do universo. A Terra no centro do universo, então, seria o Sol, os outros planetas, as outras galáxias, tudo girava em torno da Terra. Obviamente, a gente sabe que isso não é verdade, mas mesmo assim, isso teve uma pequena importância para a astronomia, querendo ou não, certo? Continuando, a gente vai falar agora, então, de Nicolau Copérnico, o cara que foi considerado o pai da astronomia moderna. Ele viveu entre 1473 e 1543, tá? O que ele fez? O que ele descobriu de mais importante, assim? Ele descobriu a teoria heliocêntrica. O que seria a teoria heliocêntrica? Que a Terra gira em torno do Sol e o Sol também gira em torno de algo, que seria o que nós achamos que seja um buraco negro no centro da nossa galáxia. Então, Nicolau Copérnico, fazendo essa descoberta, mudou totalmente os pensamentos de todo mundo na época, muito provavelmente. Principalmente que ali era final da Idade Média,
nesse momento, e na Idade Média o pessoal sempre acreditou que a Terra era plana e que nós vivíamos num lugar esférico. A Terra era plana e as estrelas estavam girando ao redor de nós. Então era um negócio muito novo, mas ele conseguiu fazer essa prova. Bom, próximo, não menos importante, Johannes Kepler, esse segundo aqui. Bom, a principal descoberta que ele teve para astronomia foram as três leis de Kepler, certo? Obviamente ele teve outros papéis importantes, mas a principal coisa que ele fez foi as três leis de Kepler, ou seja, as elipses. Ele descobriu que os planetas eles não giravam em círculos como se acreditava, e sim giravam em elipses, certo? E graças a ele a gente tem muitas questões difíceis de provas astronômicas, obviamente, mas também nós temos uma ideia mais correta de como funciona o universo, certo? Próximo, então, que nós vamos trabalhar é Galileu Galilei. Ele viveu entre 1564 a 1642 e muita gente acredita que Galileu Galilei foi o cara que criou o telescópio, mas na verdade não é bem assim que funciona a história. Acredita-se muito que quem criou primeiro os telescópios foram os chineses. Porém, os chineses não, os irlandeses, aliás. Porém, o primeiro homem que utilizou telescópio, no caso a luneta, naquela época, para fazer observações astronômicas, foi sim Galileu Galilei, e ele mesmo fez a sua própria melhoria do telescópio. Ele fez várias convenções, ou seja, ele fez várias observações muito importantes para a evolução astronômica. Por exemplo, os anéis de Saturno e as 4 luas galileanas de Júpiter, certo? E isso a gente vai ver mais para frente quando a gente estudar sistema solar e é muito interessante, certo? Bom, aqui pelas fotos, o primeiro eu acho que todo mundo já conhece, o famosíssimo Isaac Newton, que viveu entre 1643 e 1727. E, bom, a primeira descoberta mais importante que ele fez era, obviamente, a gravidade, né? E a gravidade mudou totalmente os pensamentos da física e da astronomia em geral, assim, foi algo revolucionário mesmo. Outras coisas que ele descobriu foi a luz e a natureza das cores, ou seja, ele descobriu o espectro eletromagnético, que não foi, na verdade, ele não descobriu, mas ele achou esse espectro, mas ele não conseguiu, enfim, transpor esse espectro. E ele também fez um novo telescópio, no caso, o telescópio refrator, que é o telescópio newtoniano. A gente também, quando a gente for estudar sobre telescópios, a gente vai ver esse telescópio que ele fez. E, obviamente, uma outra descoberta muito importante foram as três leis de Newton, que, nossa, nem vamos falar nada, né? É o que revolucionou a física moderna. Bom, sotaque. Estão falando do meu sotaque. Bom, enfim, vamos agora para o próximo astrônomo, Edwin Hubble, gente. A gente tem um telescópio em homenagem a esse cara, porque ele teve uma grande importância assim para nós na galáxia. Ele viveu entre 1889 e 1953. O que ele fez de tão importante para nós? Ele fez observações de galáxias e ele fez as leis de Hubble, a lei de Hubble, no caso, que também a gente vai trabalhar nas próximas aulas, não nem na primeira, nem no muito início, porque a gente precisa trabalhar muitos conceitos, principalmente focado na OBA. E a gente vai ver por isso a lei de Hubble. Bom, o último também a gente conhece, todo mundo conhece praticamente. É impossível tu ser um ser humano, nascer na Terra e nunca ter escutado o nome Albert Einstein, né, pessoal? 1879 a 1995. 1955, aliás. O que ele fez de tão importante assim para, principalmente na astronomia para nós? Ele descobriu a teoria da relatividade geral, né? Que é sem comparação, e o espaço-tempo. Bom, vamos para os dois últimos astrônomos, então, que nós vamos ver. Agora, ressaltando a importância da mulher na astronomia também, porque não foram só homens que fizeram descobertas astronômicas. Obviamente, teve mais mulheres do que só ela, mas eu gostaria muito de falar principalmente dela, porque essa mulher ali se chama Cecilia Payne. Ela viveu entre 1900 e 1979, e a sua descoberta que
foi muito importante para nós foi que ela descobriu a composição química do Sol, gente. Então é algo assim sensacional, né? Ela conseguiu descobrir e graças a isso a gente sabe como funciona a evolução estelar. Então nós temos muito a agradecer por ela. E que coisa, né? Uma mulher importantíssima para nós. E o último que eu decidi ressaltar hoje é um que viveu entre nós até 2018. Ele nasceu em 1942. O nosso querido Stephen Hawking, gente, é muito conhecido também. Aquele cara que criou o livro Uma Breve História do Tempo. Mas, assim, ele não teve uma importância muito grande só como divulgador científico. Ele também teve uma importância muito grande em duas descobertas assim específicas: buracos negros na radiação e a singularidade gravitacional. Muito legal. Tem o Stephen Hawking aí, ícone da astronomia, pelo menos atual. Muito, muito interessante. Bom, agora nós vamos falar então das constelações, que seria o segundo item de hoje. E então, deixa eu só pegar aqui o, o arquivo. Beleza. Então, gente, o que nós vamos falar sobre constelações? O que são constelações, gente? Constelações, como a gente falou antes, quando a gente estava falando sobre a história da astronomia, as constelações elas foram criadas por povos antigos, né? E eles olhavam para o céu e criavam desenhos. Por isso que a gente também tem uma diversidade muito grande na questão de constelações quando a gente fala dos povos. Um povo ali, por exemplo, os incas, tem um sistema de constelações diferente que os egípcios, porque eles viam as coisas de maneiras diferentes. Então, muito legal isso. Então, basicamente, as constelações elas são figuras de estrelas no céu. São estrelas que formam figuras que facilitam para o nosso estudo do céu, o nosso estudo da astronomia. Atualmente a gente tem 88 constelações oficiais, mas não é porque elas são oficiais que a gente necessariamente precisa utilizar elas. Claramente é muito mais interessante a gente utilizar elas assim, não nós mesmos. Claro, a gente pode criar as nossas próprias constelações a hora que a gente quiser. Mas eu acho melhor a gente estudar mesmo as 88 constelações disponíveis, porque elas são a base que a gente precisa ter para conseguir fazer uma identificação do céu. E então é bem interessante nós focarmos nela, principalmente para identificação de estrelas e etc. Bom, algumas considerações que a gente tem que levar sobre as constelações são as seguintes: existem vários níveis de brilho de estrelas numa constelação, certo? Eu vou falar dos três principais: o alfa, o beta e o gama, certo? As estrelas alfa são as estrelas mais brilhantes das constelações. Nós vamos ver isso quando a gente for ver os exemplos de constelações que eu separei. E a beta é a segunda mais brilhante de uma constelação. E a gama, a terceira mais brilhante de uma constelação, certo? Outras coisas que a gente tem que levar em consideração é que planetas não fazem parte de constelações, gente, tá? Então, quando tu vai olhar uma constelação, você só está olhando estrelas, nebulosas, galáxias, etc., mas nunca um planeta, ok? O Sol também não faz parte de uma constelação. Isso é meio óbvio, até porque ele está muito perto de nós para poder fazer um desenho no céu. E uma coisa muito interessante, principalmente para quem vai fazer a prova da OBA, é que as constelações, elas não são só o desenho, não são só as estrelas que estão ali. A constelação, ela cobre uma área determinada no céu. A gente vai ver isso daqui a pouco. As constelações, elas não são só aquele desenho, não são só aquele espaço. Cobrem um determinado espaço específico delas no céu, certo? E não só a figura. Bom, outra coisa que nós temos que falar é que as constelações elas dependem do hemisfério. Então, vamos dizer que a gente está no hemisfério norte e tem gente no hemisfério sul, certo? A gente tem os dois hemisférios, norte e sul. No norte a gente chama de céu boreal e no sul a gente chama de céu astral. Obviamente, algumas constelações que a gente vê, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, aparecem, certo? Algumas constelações específicas. Porém, existem algumas constelações que são circumpolares. O que são constelações circumpolares, gente? São constelações que estão muito acima
do horizonte, ou seja, elas estão nos polos dos hemisférios, e por elas estarem nos polos dos hemisférios, elas ficam ali. Somente naquele hemisfério a gente consegue ver essas constelações, essas estrelas específicas. Certo, pessoal? Então, agora a gente tem uma introdução meio breve sobre as constelações. Obviamente, a gente vai trabalhar nas próximas aulas muito mais isso, principalmente na próxima aula que a gente vai trabalhar a esfera celeste, vai ser o principal conteúdo da aula. Vai ser bem interessante a gente entender essas coisas. Bom, eu quis trazer também um pouco do sistema de magnitudes, porém eu não vou trabalhar muito com ele nessa aula também, porque eu acredito que quando estudar a esfera celeste vai ser mais fácil de entender ele. Mas o que é o sistema de magnitudes, pessoal? Uma magnitude, na sua definição geral, é o grau de luminosidade de uma estrela, ou seja, é quanto uma estrela tem de luz no céu. E é feito em escala logarítmica, beleza? A gente vai aprender a calcular daqui um tempo como que a gente calcula o brilho de uma estrela. Por hora a gente só vai precisar dessa definição geral e etc. Então o que acontece? A gente tem então um sistema de magnitudes. Algumas coisas que a gente tem que saber. A magnitude ela é o grau de intensidade luminosa de um astro, ou seja, ela é uma escala logarítmica de brilho. E quanto mais magnitude uma estrela tem, ou seja, quanto maior a magnitude dela, menor o brilho, certo? E quanto menor a magnitude, maior o brilho. Ou seja, quanto menos magnitude a gente tiver, mais a gente vai ter de brilho. Isso é algo muito importante, porque muita gente se confunde. Tem uma magnitude, por exemplo, uma magnitude aparente de igual a Sirius, de menos 1,46. Então quer dizer que o brilho dela é muito baixo. Está errado. A Sirius é a estrela que mais brilha no céu, certo? Tirando o Sol, obviamente, porque o Sol está muito perto de nós. Mas a Sirius é a estrela mais brilhante do céu noturno. Então, nunca se confundem com isso. Tentem sempre lembrar que quanto menor a magnitude, maior o brilho. Aqui eu vou só dar uma comentada em dois tipos de magnitude: a magnitude aparente e a magnitude absoluta, pessoal. O que é a magnitude aparente? A magnitude aparente é a luminosidade da estrela que a gente consegue ver a olho nu. Então, vamos dizer que tu está ali parado, olhando para o céu, e você vê as estrelas brilhando ali, pá, pá. Esse brilho dessas estrelas, então, a gente chama de magnitude aparente. A magnitude absoluta, por sua vez, de forma bem geral, acredito que não vai dar para entender de primeira agora. O que é a magnitude absoluta? É a magnitude aparente a 10 parsecs de distância, certo? Parsec é uma unidade de medida de distância que é maior que o ano-luz, certo? A gente utiliza para distâncias muito grandes, distâncias intergalácticas e etc. A gente vai trabalhar na próxima aula distâncias, então vocês vão entender melhor esse conceito. Aqui tem uma listinha das estrelas mais brilhantes do céu noturno, tem sua magnitude aparente e sua magnitude absoluta. Sol, Sirius, Canopus, a Rigel Arcturus, a Vega, a Capella, a Rigel, a Betelgeuse, Altair e a próxima Centauri, beleza? Bom, continuando agora, vamos trabalhar algumas constelações, e a primeira delas que eu separei é do Cruzeiro do Sul. Mas por que eu separei primeiro do Cruzeiro do Sul? Primeiro porque ela é muito fácil de ser identificada no céu noturno, certo? Então, quando tu olhar para o céu assim, não vai ser difícil de encontrar ela, principalmente porque ela está rodeada de várias constelações importantes, certo? Como eu vou explicar agora. Antes de começar a falar sobre a Cruzeiro do Sul, gostaria de dizer que existe um aplicativo que eu utilizo muito, que se chama Stellarium. Depois eu posso compartilhar o link com vocês. É gratuito na Google Play e para PC também. No celular tem algumas opções pagas, mas o necessário ele tem lá para você poder estudar como funciona o movimento das estrelas no céu noturno e, em geral, como funciona, como encontrar as constelações, ou seja, um mapa celeste na tua mão. Muito interessante. Funciona sem internet, então eu recomendo muito que vocês instalem. Bom,
Falando da Cruzeiro do Sul, então, vamos olhar aqui para a segunda imagem. A gente tem, então, a estrela alfa da Cruzeiro do Sul, ou seja, a estrela mais brilhante, se chama a Crux, certo? Ou a gente chama de a Crux, ou a gente chama de estrela de Magalhães. Um dos dois. A estrela beta se chama Mimosa, é o nome de uma vaca, mas é muito interessante saber o nome das estrelas assim, é bem engraçado até. E a estrela alfa, a estrela gama, aliás, é a H-Crux, ou Rubídia. A gente conhece mais por essas estrelas por H-Crux e A-Crux, certo? A alfa e a gama, que elas são muito importantes para a identificação do polo celeste sul. Então, eu vou explicar isso depois num negócio. E a gente também tem a outra estrela chamada Pálida. E dentro dessa constelação, a gente também tem outra estrela que não faz parte necessariamente da cruz, mas ela está na constelação. Então a gente chama ela de intrometida, porque ela não está fazendo parte da cruz, mas ela está se intrometendo ali no meio. Beleza? Bom, uma coisa que é muito interessante levar em consideração é que sempre ao redor das constelações, ou nas próprias constelações, existem aglomerados estelares, existem nebulosas, existem muitos objetos que não são só estrelas e que devem ser analisados porque caem sim nas provas. Um deles é esse objeto que está aqui assim, um pouco do lado da mimosa. A gente chama esse lugar de caixa de joias, certo? O que é essa caixa de joias, gente? É um aglomerado estelar aberto. Ou seja, são várias estrelas aglomeradas que formam essa caixa de joia. Então é muito interessante, cai bastante em provas esse tipo de coisa. É bem legal a gente saber a posição também, não só das estrelas das constelações, mas também essas informações adicionais pequeninhas que também, além de ser muito bonitas, são muito interessantes. Bom, aqui a gente tem a constelação do Cruzeiro do Sul. Não sei se é possível ver meu mouse, mas eu acredito que sim. A gente tem aqui a constelação do Cruzeiro do Sul e olha o número de constelações que a gente tem ao redor que a gente pode identificar, certo? A gente tem praticamente dentro da constelação de Centauro a Cruzeiro do Sul tá. Então a gente pode olhar aqui, ó, do lado da Cruzeiro do Sul, dentro praticamente do Centauro, tem a Cruzeiro do Sul. A gente pode ver aqui a Alfa Centauro, a Beta Centauro e a constelação de Centauro em si. Então, é praticamente do lado, tu já pode identificar a constelação de Centauro. Embaixo da constelação de Centauro e bem perto da Cruzeiro do Sul, a gente tem a constelação de Compasso, gente. Então, é muito perto, é muito fácil de identificar. Depende da magnitude também, ou seja, depende do brilho da estrela no céu, dependendo de como está a luminosidade da cidade, se não é um lugar muito poluído, dá para ver tranquilamente essas estrelas, certo? E embaixo da constelação de Compasso, a gente tem uma constelação também muito importante, que a gente chama de Triângulo Astral, gente. Muito legal mesmo, sensacional. Embaixo da constelação do Cruzeiro do Sul, a gente tem a constelação de Mosca, mas eu, sinceramente, eu acho que isso deu um triângulo retângulo com um desenho de mouse, mas tudo bem, é uma mosca, vamos fingir que é. Do lado da constelação de Mosca, um pouco do lado da constelação de Cruzeiro do Sul, a gente tem a constelação de Carina. Então, como vocês podem ver, tem uma diversidade de estrelas e constelações ao redor de uma própria constelação. Então, a partir de uma, a gente já consegue se basear e conseguir entender o Sol de uma maneira bem simples. Porque com uma constelação você consegue identificar as outras. Isso é sensacional, gente. É muito interessante. Uma coisa que eu gostaria de comentar é o seguinte, que no hemisfério sul, as constelações elas são vistas de cabeça para baixo ou deitadas. Não, acho que em algumas exceções a gente consegue ver elas de pé, mas não, acho, talvez. Então, no hemisfério norte, você sempre vai ver as constelações de pé e do jeito que elas realmente são nos desenhos. Porém, no nosso hemisfério, elas ficam meio de cabeça para baixo, deitada, depende de como está o horário e a posição que elas estão no céu, certo? Então, quando você olhar para um mapa celeste, principalmente do hemisfério sul, sempre nota que quando você olhar para o céu, ela não vai estar naquela posição que o mapa mostra, certo? Ela vai estar de cabeça para baixo. Tirando o Stellarium, porque o Stellarium mostra realmente como está em tempo real. Beleza? Bom, a próxima constelação é a de Centauro. A única, eu só quero comentar uma coisinha bem básica aqui da constelação de Centauro.
que eu já comentei antes, mas eu quero ressaltar, que é o seguinte, a constelação da Cruz, do Cruzeiro do Sul, está aqui ó, bem dentro da constelação de Centauro, então é muito fácil de identificar ela no céu, e a gente pode ver a Alfa Centauro e a Beta Centauro aqui. Então, para identificar a Centauro também não é difícil, e ela, inclusive, está aparente. Provavelmente nesse momento ela está aparente no céu agora. Bom, agora a gente também vai para uma das constelações mais importantes que a gente tem, que é a constelação de Cão Maior, gente. Por que a constelação de Cão Maior é tão importante? Porque nela está a estrela Sirius. A estrela Sirius é a estrela mais brilhante do céu noturno, como eu falei antes. Ela tem tirando o Sol, óbvio, ela tem a magnitude aparente mais brilhante do céu noturno. Então, é muito importante saber onde é que ela fica no céu, porque com ela a gente consegue identificar muitas outras constelações, muitas outras estrelas. Então, basicamente, as constelações e estrelas elas meio que se interligam, certo? Mas é muito importante mesmo saber o nome delas também, justamente por cair em provas. Então, se tu sabe o nome e a posição delas, você tem uma facilidade maior de identificar os mapas celestes que eles te mandam identificar, certo? Bom, então essa é a constelação de Cão Maior, realmente forma um cão, é meio torto, mas forma um cão, né? Então, e é isso, certo? Bom, falando do Cão Maior, então a gente não pode deixar de falar de Órion, né, gente? Órion é uma constelação assim extremamente importante, porque eu acho que se você saber ela bem, você consegue identificar o céu com muita mais facilidade do que você identificaria sem ela. É muito simples identificar Orion no céu, certo? Geralmente ela está deitada de cabeça para baixo, como eu disse, e nela a gente tem as Três Marias, ou seja, o cinturão de Orion, certo? A Unitak, a Unilan e a Mintaka, beleza? Então, a partir das Três Marias, que são estrelas bem visíveis no céu noturno, você consegue identificar então a constelação de Órion, que realmente é uma constelação bem grande, e ela ocupa um espaço bem grande no céu, por isso é muito fácil de identificar ela. A gente tem estrelas muito importantes na constelação de Órion, tipo a Betelgeuse, que é uma estrela gigante vermelha que está explodindo, praticamente, né? Ou seja, ela está pulsando, e tomara que eu queria em vida já poder ver a explosão dela, mas a gente só consegue ver a luz dela. Pera, não sei, entendi. Bom, vocês estão comentando ali, depois eu vou dar uma lida e tirar as dúvidas de vocês. Mas enfim, a Betelgeuse, então, ela sendo uma gigante vermelha, é uma estrela muito importante porque ela está sempre em constante, ela está se contraindo e retraindo, certo? Ela está prestes a explodir. Então, por isso o pessoal sempre fica observando muito ela, porque se ela explodir, pelo que os cientistas acreditam, vai ser uma explosão tão bonita, assim, tão grande, que vai ser possível ver a nebulosa que ela vai formar até no dia. Então, imagina você de dia olhar para o céu e ver uma nebulosa, que coisa sensacional, cara. Muito, muito legal, muito legal. Pô, a gente tem outras estrelas muito importantes, tipo a Bellatrix, Meissa, Saiph, e tem a Rigel, também é uma constelação muito importante. Geralmente a constelação Alfa, a estrela Alfa da constelação de Órion, certo? A partir da constelação de Órion, gente, a gente consegue identificar a constelação de Cão Maior com Sirius e a de Cão Menor com a Procyon, certo? Então, a gente sempre pega essa linha que tem aqui das Três Marias para Sirius, certo? Sempre tem essa linhazinha aqui, ó. É praticamente reta. Se você traçar uma linha reta das Três Marias até Sirius, você vai identificar as duas constelações. Isso é sensacional. E o mesmo funciona com a Betelgeuse. Então, se você traçar uma linha reta da Betelgeuse até a próxima, você encontra o Cão Menor, o Orion e Cão Maior. Bem tranquilo. Então, é uma dica muito interessante para vocês que querem já ter alguma base, já começar olhando o céu assim e falar, caralho, é ali que fica, entendeu? Muito legal, certo? Bom, agora a gente vai falar do Triângulo Austral. O Triângulo Austral aqui, o que eu quis trazer nele não é bem as estrelas, mas sim a constelação em si, porque ela tem uma importância muito, muito, muito interessante para a identificação do Polo Celeste Sul. Depois eu vou dar uma dica para vocês. E uma coisa que eu quero ressaltar é o seguinte: lembra quando eu disse que as constelações elas ocupam uma região no céu e elas não ocupam necessariamente
a constelação, assim, não é só as estrelas e o desenho, e sim uma região no céu. Olha só, essa é a região no céu da constelação do Triângulo Astral. E tanto que a gente tem acho que é uma nebulosa aqui, ó, NGC 6025. Então, interessante saber disso. Fica dentro da área da constelação do Triângulo Astral, que fica perto da Cruzeiro do Sul, então não é difícil de encontrar ela. Beleza? Bom, próxima constelação que eu queria falar para vocês era a constelação de Carina, e também é uma constelação muito importante porque ela traz a segunda estrela mais brilhante do céu noturno, que é Canopus, certo? Então, e ela fica praticamente do lado do Cruzeiro do Sul também. Olha a importância de estudar o Cruzeiro do Sul. Então, a área que a Carina ocupa é bem grande, é bem extensa, ó, dá para ver. Guarda vários objetos, várias nebulosas, acredito que aglomerados também, ó. NGC 3532, NGC 3114. Obviamente eles não têm esses nomes de número, mas a gente se utiliza assim. Eles têm nomes específicos. Talvez quando a gente está trabalhando a constelação em si, cada vez que eu trabalhar uma, eu vou ensinar cada partezinha mesmo, porque é muito importante saber esse tipo de coisa também. Certo? Bom, aqui está a dica que eu queria dizer para vocês. Então, sobre o Triângulo Astral e o Cruzeiro do Sul. A gente tem entre o Triângulo Astral e o Cruzeiro do Sul os indicadores do Cruzeiro, certo? Então, quando a gente olha num ponto do Cruzeiro do Sul e traça uma linha reta até um determinado ponto, traça essa estrela do Triângulo Astral até um determinado ponto e os indicadores do Cruzeiro reto para cá, a gente tem um ponto aqui. Esse ponto a gente diz que é o Polo Celeste Sul, gente. Então, é muito fácil identificar o Polo Celeste Sul se você tiver nas suas mãos o Triângulo Astral e o Cruzeiro do Sul. Porque você vai saber o hemisfério que você está. No caso, se tu estiver no hemisfério norte, para você descobrir onde é que é o sul, você vai se identificar aqui. E se você estiver no hemisfério sul, você pode identificar onde é que é o próprio Polo Celeste Sul através dessas estrelas, dessas constelações. Então, é muito legal. Uma dica muito importante para o reconhecimento do Sol e da posição que você está no planeta Terra também, certo? Bom, gente, é isso que eu queria trazer de constelações para vocês. Não é muita coisa, mas eu vou trabalhar mais nas próximas aulas. Acho que a próxima aula vai ser a aula mais massiva que vocês vão ter, principalmente porque eu quero trabalhar vários conteúdos e porque a OBA ela está chegando dia 27 e 28 de maio, então a gente tem que apressar um pouco as coisas. Para quem está fazendo a OBA, para quem só está estudando astronomia também, é legal apressar as coisas também, mas não vamos apressar muito, certo? Vamos fazer o suficiente para aprender, beleza? Bom, o que eu quero trazer aqui sobre o zodíaco, então, pessoal? O zodíaco, gente, é bem tranquilo que eu quero falar sobre ele aqui. É o seguinte, o zodíaco é um conjunto de constelações. Acho que isso é óbvio, tanto que cada um quando nasce tem que saber sua própria constelação que te representa. A minha, no caso, seria Áries, se não tivesse a, se não tivesse a, se não tivesse essas 13 constelações, porque hoje a gente tem a gente tem 13 e não 12 mais, certo? Antigamente o céu era diferente, por isso a gente tinha 12. Porém, o céu muda por causa de alguns fatores, porque a Terra também é inclinada, a gente vai ver isso quando a gente for estudar as estações do ano, certo? Então, o zodíaco, então, é um conjunto de constelações que tem 13 constelações. Nós já vamos ver cada uma delas. A maioria vocês conhecem, provavelmente só o Fiuco, vocês não sabem direito, ou talvez já ouviram falar, muito provavelmente. Então, o que é o zodíaco em geral? É o conjunto de constelações que está ao longo da eclíptica. O que é a eclíptica, gente? Quando a gente está na Terra e a gente olha o céu passando, certo? A linha da eclíptica, ela é a linha por onde o Sol passa durante um ano inteiro. Ou seja, vamos dizer que o Sol ele percorre em um mês, ele percorre um determinado ponto para outro ponto. Então ele vai estar em outra constelação, por isso que a gente tem o zodíaco, certo? É meio complexo de entender no início. Se vocês tiverem um globo na casa de vocês,
um globo terrestre, no caso, pode ser pequeno, qualquer um, sempre vai ter uma linha vermelha no meio do globo, que não é uma linha reta, igual a linha do Equador, é uma linha meio torta, certo? Ela faz uma curva. E essa curva, existe essa curva por causa da inclinação que a Terra tem de 23,5 graus, tá? Que a gente chama de ângulo θ. A gente vai trabalhar mais sobre esse ângulo θ nas aulas de estações do ano, beleza? Mas enfim, é só para explicar por que existe a eclíptica. Então, eclíptica é por onde o Sol passa durante o ano, e por conta disso, o Sol ele fica entre as constelações do zodíaco. Nós vamos ver agora nessa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês, certo? Então, observem aqui comigo. A gente tem a Terra no mês de junho, de julho, aliás, e ela está passando aqui, o Sol, né? Você pode ver uma linha que está passando da Terra para o Sol e do Sol para Touro. Ou seja, o Sol ele fica na frente de uma constelação e essa constelação é a constelação daquele determinado período de tempo, certo? Então, a Terra está aqui, ela vai girando e como vocês podem perceber que conforme a Terra gira, vai modificando essas posições, certo? E quando vai modificando essas posições, vai modificando também as constelações que o Sol ele cobre, entendeu? Então, é bem tranquilo de entender isso aqui. É apenas uma linha reta que a gente pode traçar, a gente pode olhar mesmo. Ah, tá ali no finalzinho do dia. A gente olha onde é que o Sol se põe, a gente talvez tenha a oportunidade de ver uma constelação como essa. E usando o Stellarium a gente também pode encontrar, certo? Então, bem tranquilo. As constelações que a gente tem são todas conhecidas, né? Áries, Peixes, Aquários, Capricórnio, Sagitários. A constelação que eu disse antes, que é uma constelação mais ou menos nova, porque não é bem nova, é a Ofiuco. A gente chama de Ofiuco na astronomia e Serpentário na astrologia, mas tanto faz chamar um como outro, Serpentário ou Ofiuco, tanto faz. A gente também tem Escorpião, Libra, Virgem, Leão, Câncer, Gêmeos e Touro. Essas são as 13 constelações do zodíaco, que é as constelações que o Sol passa durante o período da eclíptica de um ano, né? Então, talvez não seja difícil de entender se vocês tiverem um globo terrestre para vocês poderem fazer uma análise mais tridimensional. Eu vou tentar tirar umas dúvidas de vocês se for necessário sobre isso, mas eu tenho alguns vídeos no YouTube também muito interessantes que falam para vocês poderem entender melhor isso, certo? A gente vai ver isso daqui de novo nas estações do ano, porque a gente tem que ver o ponto Áries e algumas coisas interessantes na questão da rotação da Terra também, etc. E o motivo das estações do ano em si. Beleza? Bom, pessoal, por hoje era isso. Aqui eu deixei o que eu vou passar na próxima aula. Beleza? Eu vou passar sobre esfera celeste. Só sei que, de acordo com minha mãe, que é uma astrologia solitária. Bom, eu vou passar sobre esfera celeste, coordenadas geográficas, que é muito importante. A gente não vai trabalhar coordenadas astronômicas agora, justamente porque não cai na prova da OBA, tá? Cai só coordenadas astronômicas. Mas o pessoal que passar para as seletivas desse ano, eu acho bem interessante a gente trabalhar, por isso mesmo que futuramente vai ter sim aulas de coordenadas astronômicas. Meu objetivo é trabalhar com vocês todos aqueles conteúdos que tem na grade, certo? Bom, a gente vai trabalhar sobre os fusos horários, que está dentro de coordenadas geográficas. A gente vai trabalhar sobre a gravitação universal de Newton. A gente vai trabalhar sobre as leis de Kepler e distâncias, certo? Distâncias astronômicas como ano-luz, parsecs e etc. Como eu disse, a aula que vem vai ser bem mais massiva do que essa, até porque vai ter mais conteúdo. Eu pretendo explicar um pouco mais devagar, até porque eu acredito que eu tenha explicado muito rápido hoje, então vai ser necessário voltar para rever essas coisas, beleza? Ô, Felipe, Opa, diga. a magnitude, o que é exatamente a magnitude de uma estrela? Ela é o brilho, o que se refere ao brilho, é tipo a energia que a estrela tem, é? Bom, o que a gente pode chamar da magnitude? Como eu disse, a gente vai trabalhar melhor na próxima aula, mas eu vou tentar dizer bem específico de novo para você.
é a intensidade da luminosidade de um astro, certo? Ou seja, é o quanto aquele astro brilha, entendeu? Quanto aquele astro brilha no céu, por exemplo, a magnitude aparente, ou seja, a magnitude que a gente vê. Quanto um astro brilha no céu. É isso que a magnitude quer dizer para nós, certo? Então, Uhum. quanto menor a magnitude, quanto menos magnitude tiver, maior vai ser o brilho de uma estrela, certo? Nunca esqueça disso. Mas isso tá ligado à energia da estrela. Claro, Olha, né? na realidade está mais ligado com o brilho, não na energia da estrela em si. Mas, obviamente, eu acredito que quanto mais energia uma estrela tem, mais brilho ela vai ter Brilho. também, né? Então, Tá. eu acho que é isso. Obviamente, também depende da distância que ela tem da Terra e Uhum. etc. Beleza? Então, para essa aula era isso. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, eu vou até ler o chat agora, que eu não li muito, só li uma, duas vezes. Deixa eu dar uma olhada aqui para vocês. O Venúcio, o Gabriel, no caso, já deve estar tirando algumas dúvidas de vocês. Isso, Venúcio, obrigado. Resumiu para mim. Magnitude, luminosidade, potência, potência e energia. Exatamente. Certinho. Beleza? Bom, pessoal, se vocês têm alguma dúvida sobre a aula e quiserem tirar agora, podem já tirar. Senão, eu já encerro por aqui e posso tirar as dúvidas de vocês na, no Discord ou no WhatsApp. Deixa eu ver. Por que piscina? Eu não acredito, Venúcio. Eu não acredito, Venúcio. Bom, o Venúcio me chama de piscina e eu chamo ele de Venúcio, certo? O Venúcio ele vai me ajudar aqui com as aulas de astronomia para vocês. Ele vai ser tipo um professor auxiliar, certo? Então, bem interessante. Então, galera, mais alguma dúvida? Podem deixar aqui, senão eu vou encerrar por aqui por hoje. E a gente se vê na próxima aula. Beleza, cara. Tá de boa. Tá de boa? Então, todo mundo tranquilo? Essa aqui é só pra gente ver como é que fica e tal. Mas na próxima vai ser bem bombadão, tá ligado? Vai ser bem... Exatamente. Eu quis só trazer alguns conceitos bem básicos hoje para vocês. E, Exatamente. então, na próxima aula eu vou trazer alguma coisa mais complexa. Por hora é isso, Uhum. gente. Então, espero que tenham gostado Complexa da não, aula. cara, relaxa. Olha, pelo menos eu não vou fazer muitas perguntas, porque eu acredito que ó, as pessoas aqui têm sim, um nível a mais, que eu sou bem iniciante na parte da astronomia. Então eu não vou atrapalhar. Mas eu acredito que complexo também não. Acho que eu não acompanharia também, né? Não Bom, sei. cara, assim, na verdade, suponho que todo mundo aqui tá meio no início da astronomia. Talvez alguém tenha algum conhecimento um pouco mais complexo, tipo o Gabriel e etc. Cara, tudo que Então, tu falou aí, praticamente eu entendi tudo. A partir da medida, da distância que a gente usa outra unidade de medida, logaritmos para grandes valores, entendi tudo. Nada de coisa. coisa muito complexa. Entendi. É porque também é uma aula bem básica. Isso Mas aí não, ensina em não, não acho que matemática. seja difícil. Não achem que vai ser muito difícil na próxima aula, não, porque são conteúdos bem tranquilos. A gente trabalha a gravitação universal, por exemplo, no ensino médio, coordenadas astronômicas também. Mas assim, bom, gente, mais alguma coisa? E aí eu vou dar uma finalizada aqui com vocês.